Em 19 de maio de 2012, no apartamento de luxo onde morava em São Paulo, Elise Matsunaga disparou uma única vez. Não foi um tiro na escuridão, mas o culminar de meses de tensão, ciúmes e a descoberta de uma traição que implodiu a fachada de um casamento de elite. O que aconteceu nas horas seguintes transformou uma crise conjugal em um dos crimes mais frios e calculados da história recente do Brasil. O mistério, porém, não estava no quem, mas no como e no porquê ela agiu com tamanha metódica precisão. 8 dias depois, a cabeça de Marcos Matsunaga, herdeiro da Yoki Alimentos, seria encontrada em uma estrada de terra, a 30 quilômetros de São Paulo. Este é o ponto onde o luxo e a frieza se encontram. Mas antes de mergulharmos nos detalhes chocantes da investigação, convidamos você, que valoriza a complexidade da natureza humana, a apertar o botão de gostei para que este documentário alcance mais mentes curiosas como a sua. E deixe nos comentários, qual aspecto da mente humana em situações extremas mais intriga você? Estamos aqui para desconstruir essa história, indo além das manchetes sensacionalistas. Vamos analisar a união que parecia perfeita, a crise que a desmantelou e os passos frios que levaram Elise a cometer um ato que a colocou no centro de um debate sobre justiça e o desespero. É um mergulho no perfil investigativo que existe em cada um de nós. Sejam bem-vindos ao canal O Arquivista. A história de Elise Araújo, antes de ser Elise Matsunaga, é a de uma mulher que buscava ascensão social. Nascida em Chopinzinho, Paraná, ela trabalhou como auxiliar de enfermagem e, crucialmente para o nosso contexto, como garota de programa de luxo em São Paulo. Foi desse meio que ela conheceu Marcos Kitano Matsunaga em 2004. Marcos era um homem de 42 anos, executivo e herdeiro de parte da fortuna da Yoki Alimentos, uma das maiores indústrias alimentícias do país. O relacionamento evoluiu rapidamente. Para a sociedade, Marcos era o empresário bem-sucedido e discreto. Elise era a mulher cativante que parecia ter abandonado seu passado. O romance que começou em segredo culminou em um casamento em 2009. A vida que se seguiu foi marcada pelo luxo, viagens internacionais, um apartamento de 3,5 milhões de reais na Vila Leopoldina e, em 2011, o nascimento de sua única filha. Eles eram, na aparência, o retrato da família moderna e abastada. No entanto, o dinheiro e o glamour não preencheram as rachaduras que se formavam. O perfil psicológico e investigativo do nosso público valoriza a complexidade humana, e aqui ela se manifesta. A relação de Marcos e Elise era marcada por uma intensa dependência emocional mútua, temperada por ciúmes e brigas acaloradas, características de uma dinâmica conjugal volátil. Segundo depoimentos e evidências, Marcos possuía um histórico de infidelidade. Para Elise, que havia investido sua identidade e futuro no casamento, a traição era a destruição da sua nova realidade. Em abril de 2012, semanas antes do crime, Elise contratou um detetive particular. O que ela descobriu não apenas confirmou suas suspeitas, mas também a levou a um ponto de não retorno. O detetive entregou as provas, fotos de Marcos com outra mulher em um motel. A tensão atingiu o pico em 19 de maio de 2012. A filha do casal estava sob os cuidados dos avós. Em sua confissão, Elise alá que a discussão começou após ela confrontar Marcos com as fotos da traição e ele supostamente a teria agredido verbalmente. A cronologia dos eventos é crucial. Por volta das 19 horas e 30 minutos, Elise alegou ter disparado a arma, uma pistola calibre 380, que estava registrada em nome de Marcos, atingindo na cabeça. O que transformou este caso em um cold case de mídia e estudo foi o que veio a seguir. A transição de um crime de paixão, que poderia ter sido alegado como legítima defesa ou impulso, para um ato de frieza calculado. Naquela noite, a auxiliar de enfermagem e ex-garota de programa aplicou o que pareciam ser conhecimentos anatômicos e uma impressionante capacidade de dissociação. Marcos Matsunaga foi visto pela última vez vivo em 19 de maio de 2012. 4 dias depois, em 24 de maio, a Yoki Alimentos e a família de Marcos, em especial sua mãe, reportaram seu desaparecimento. O comportamento era, para eles, totalmente atípico, já que Marcos era o empresário responsável.
A polícia iniciou a investigação com um foco em sequestro ou fuga, cenários comuns para desaparecimentos de pessoas de alto patrimônio. A chave para virar este caso de desaparecimento para homicídio veio da área rural de Cotia, na Grande São Paulo. Em 27 de maio, funcionários de uma empresa de manutenção encontraram uma mala verde abandonada e, dentro dela, partes de um corpo desmembrado. Pouco depois, em outro local, foram encontrados mais restos. A cena era de horror e indicava uma intenção clara de ocultação e dificultação da identificação. A investigação teve um ponto de inflexão crucial ao analisar as câmeras de segurança do edifício de luxo onde os Matsunaga moravam. As imagens de 20 de maio mostram Elise sozinha, descendo com 3 grandes malas. Seu comportamento era neutro, mas a carga era desproporcional. Aqui reside um dos erros fatais de Elise: a subestimação da onipresença da vigilância moderna. O rastreamento dos cartões de crédito e pedágios também forneceu uma cronologia detalhada da sua viagem. Elise havia alugado um carro e viajado até Cotia. E aqui temos um detalhe bizarro e perturbador. A análise forense encontrou vestígios de sangue no carpete do carro alugado e na lixeira do apartamento, além de um pedido de pizza feito na noite de 19 de maio. Para o público que aprecia a precisão científica, o Instituto Médico Legal, IML, confirmou rapidamente que os restos mortais eram de Marcos Matsunaga, utilizando arcada dentária e impressões digitais. A causa da morte, oficialmente, foi a lesão cerebral causada pelo tiro, desmentindo a teoria inicial de que o desmembramento teria sido a causa, já que o ato de desmembrar serviu apenas para ocultar o crime e atrasar a descoberta. Em 4 de junho, diante do acúmulo de provas esmagadoras, Elise foi confrontada pela polícia. Inicialmente, ela manteve a versão de Marcos ter fugido com outra mulher, mas as evidências das câmeras e do carro eram irrefutáveis. O silêncio da confissão foi quebrado. Ela admitiu ter atirado em Marcos após a discussão e ter desmembrado o corpo com o uso de 3 facas de cozinha e um bisturi que, segundo ela, possuía em casa, demonstrando um nível de preparo e frieza que chocou os próprios investigadores. O perfil de Elise revelado nesse estágio é o de uma pessoa em extremo estresse emocional, que, no entanto, conseguiu mobilizar uma capacidade de execução meticulosa. Ela não apenas cometeu o ato, mas limpou minuciosamente a cena do crime, pintou paredes e tentou de todas as formas logísticas apagar o rastro. Esse contraste entre o crime passional, o disparo e o cálculo pós-crime é o que torna o caso um estudo tão intrigante para quem observa a natureza humana complexa. Em 2016, 4 anos após a morte de Marcos Matsunaga, Elise foi a julgamento. O que se desenrolou no tribunal foi um complexo duelo jurídico entre a acusação, que defendia a premeditação e a crueldade, e a defesa, que buscava enquadrar o crime como um ato impulsionado por uma violenta emoção após anos de abusos e traição. O objetivo era mitigar a pena, focando no valor da empatia que reside em nosso público. O júri, após dias de depoimentos e a apresentação da fria cronologia da investigação, condenou Elise Matsunaga por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A pena inicial foi fixada em 19 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão. É importante notar que, posteriormente, em 2019, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, reduziu a pena para 16 anos e 3 meses, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea. O caso serviu como divisor de águas na discussão sobre a forma como a mídia e o público percebem mulheres autoras de crimes graves. Enquanto alguns viram apenas a frieza do esquartejamento, outros enxergaram a mulher que temia perder sua filha e seu novo status social. Elise cumpriu a maior parte de sua pena na penitenciária feminina de Tremembé, em São Paulo, conhecida por abrigar detentas de casos de grande repercussão. Em 2022, Elise obteve a progressão para o regime aberto, após ter cumprido mais de 10 anos de prisão. Sua saída da prisão não apenas reacendeu o debate público, mas também levantou a questão sobre a ressocialização. A liberdade a obriga a seguir uma série de condições como recolhimento noturno e comparecimento periódico à justiça.
O caso Matsunaga, que começou com a busca de um detetive e terminou em um julgamento televisionado, permanece um estudo de caso sobre o que acontece quando a natureza humana, levada ao extremo do ciúme e do medo, usa a lógica e a técnica para tentar apagar um erro fatal. O caso Elise Matsunaga nos força a encarar o abismo entre o impulso e a execução. Vimos uma história de amor e fortuna desmoronar sob o peso da infidelidade e da insegurança emocional. A precisão técnica utilizada no pós-crime chocou, mas a investigação policial, focada em rastros digitais e logísticos, conseguiu desvendar a verdade em meio à tentativa de ocultação. Para você, nosso espectador investigativo e atento à natureza humana, este caso é um lembrete da capacidade de dissociação e transformar um crime emocional em um ato frio e calculado. Mas o sistema de justiça e a ciência forense, quando bem aplicados, são implacáveis contra a ocultação da verdade. Curta e compartilhe este vídeo para espalhar essa análise. E agora, a pergunta final para o nosso debate nos comentários. Você acredita que a capacidade de Elise de desmembrar o corpo foi um ato de frieza premeditada ou um mecanismo de defesa/dissociação acionado pelo trauma? Deixe sua teoria. Agradecemos sua companhia nesta análise imersiva. Até a próxima investigação.